Bom dia, crianças felizes do Titi João! Pessoal, hoje a gente vai começar aí falando sobre o que a gente chama de período clássico da Grécia. Pessoal, quando a gente fala sobre o período clássico da Grécia, a gente fala de uma parte muito importante da história, uma parte também importantíssima, porque a gente vai falar um pouco sobre as guerras que ocorreram nesse período, como houve, vamos assim dizer, um suicídio coletivo das cidades gregas, que proporcionou o domínio macedônio sobre essa região, que vai se transformar no domínio posterior das cidades gregas sobre o mundo persa. Então hoje a gente vai começar falando aí para vocês sobre o que a gente chama então de período clássico. Bom, na aula passada a gente havia falado sobre as cidades de Esparta e a cidade de Atenas. Hoje a gente vai começar falando um pouco sobre as chamadas guerras médicas. O que foram essas guerras médicas? É a guerra entre gregos e persas. Se você achou que as guerras dos médicos contra o coronavírus, se enganou. Mas um aplauso aí para o pessoal da saúde aí que está arriscando sua vida para salvar as nossas vidas. Quando a gente fala sobre as guerras médicas, acontece o seguinte: os gregos, que estavam ali na região acima do Mar Egeu, sempre tiveram conflito com os povos persas, uma vez que os povos persas sempre teve essa característica expansionista. Ciro I já tinha tentado, Ciro II também, tentado um domínio sobre algumas cidades gregas. A situação vai ficar mais tensa mesmo com o reino de Dário I. Dário I, algumas cidades sublevaram ao domínio persa e ele monta um grande exército então para castigar e invadir as cidades gregas. Nesse período então ele sofre uma grande derrota e depois o seu filho Xerxes, 10 anos depois, incumbido da ideia de vingança, monta um enorme exército e invade o mundo grego. Ele inclusive é vitorioso em duas grandes batalhas. Uma dessas batalhas tem um filme chamado 300, a Batalha de Termópilas, pela qual alguns espartanos foram para um desfiladeiro de Termópila esperando pelos persas. Por ser um desfiladeiro, eles acreditavam que não ia fazer muita diferença o número de soldados, certo? Então o desfiladeiro ele é uma montanha, e aqui você tem um pedaço de terra, e depois você tem um precipício. Então o que eles acreditaram? Aqui não vai fazer muita diferença a quantidade de homens. Nós chegamos e aqui nós encurralamos o exército persa. Claramente isso não deu certo. O número de espartanos era infinitamente menor do que o número de persas e acabou que os persas saíram vitoriosos nessa batalha de Termópilas. O filme 300 é bem legal, eu coloquei até um trecho para vocês na aula passada, mas se você for fazer uma análise com relação, o mundo, por exemplo, no Irã e algumas cidades onde existe ainda a cultura persa, esse filme ele simplesmente foi proibido de passar, porque claramente dá uma ideia de que os persas eram fracos, né? Então, por exemplo, no Irã o filme é totalmente proibido, tá? É um gibi e não é do jeito que foi mostrado no filme, né? Os persas bateram no pessoal de Esparta. A questão é a seguinte: depois disso vai haver uma união das cidades gregas contra o mundo persa. E aí, na batalha naval, os atenienses derrotam o exército de Xerxes e aí vem a batalha em terra. Aí mais de 10.000 espartanos foram enviados para essa guerra junto com cidades gregas e claramente os persas foram derrotados definitivamente por esses gregos. O problema é que após a guerra, as guerras médicas, formou-se a Liga do Delos, que foi montada justamente para combater os persas. Essa Liga do Delos ela era comandada por Atenas. E Atenas, então, começa a exercer um forte imperialismo sobre todo o restante das cidades gregas da região. O que acontece? Algumas cidades, como a cidade de Corinto e a cidade, por exemplo, de Esparta, que eram aristocratas, não aceitavam esse regime democrático ateniense, o que acabou levando conflito entre as cidades gregas. Então, qual que é o principal motivo para a Guerra do Peloponeso? É a tentativa de Atenas de dominar as outras cidades gregas, o que a gente chama de imperialismo. O problema é que bateu no conflito contra quem? Contra a Liga do Peloponeso, que era a cidade de Esparta. Resultado, então, houve o conflito entre Atenas e Esparta,
e acabou levando, na verdade, a um suicídio coletivo das cidades gregas. O que seria esse suicídio coletivo das cidades gregas? Atenas era o berço da sabedoria, Esparta o berço da força. A sabedoria ateniense junto com a força espartana seria, sem dúvida, algo imbatível. O problema foi que a sabedoria ateniense entrou em conflito com a força espartana. Quem sai vitorioso do conflito? Esparta, certo? Numa guerra não vai existir o Shazam de sabedoria, explosão de conhecimento. Isso aí claramente numa guerra não faz sentido. E aí o que acontece? A força espartana vence a sabedoria ateniense. O problema é que nenhuma das duas cidades saiu vitoriosa nesse conflito. Nesse conflito, o que acaba acontecendo é a destruição das duas cidades e do coletivo do mundo grego. Certo? A cidade de Tebas, que assistiu a tudo, participou aqui ao lado de Esparta contra Atenas, mas ela estava mais forte. Resultado, ela esperou a guerra acabar e dominou o mundo grego. Certo? Aí Esparta e Atenas vão se unir novamente agora para combater a cidade de Tebas. Então olha só que interessante. Nas guerras médias você tem gregos contra persas, depois você vai ter Esparta se aliando aos persas contra os atenienses, e depois você vai ter as Tebas e Esparta que eram aliadas, agora você tem Tebas contra Esparta e Atenas, certo? Então você vê claramente que essas cidades gregas, elas estão se destruindo nesses conflitos. Quem observou isso muito bem e se aproveitou de toda a situação foram os macedônicos, que fica ali ao norte do mundo grego. Os macedônios, liderados por Filipe II, percebendo as ruínas que haviam ocorrido com as guerras, simplesmente invade e domina todo o mundo grego, certo? Posteriormente, depois de Filipe II, assume o controle da Macedônia Alexandre o Grande, que tinha como grande professor Aristóteles. Alexandre o Grande tinha um grande professor, assim como vocês têm João de Sena, certo? Ele tinha como grande professor Aristóteles, certo? Alexandre o Grande, ele vai dominar, seu pai já havia dominado o mundo grego, né? Ele vai consolidar a dominação do mundo grego e vai expandir os seus domínios por todo o mundo persa, dominando toda a região do chamado Oriente Médio, certo? Esse período de dominação de Alexandre o Grande sobre esse período também foi muito importante culturalmente. Essa cultura é chamada de helenismo, certo? O Alexandre o Grande, pessoal, ele vai dominar mundo grego, Egito, Mesopotâmia, mundo persa, expandindo seus domínios até a Índia. Vai ser o terceiro maior império contínuo da história. Primeiro, Gengis Khan, Império Mongol, segundo, Império Romano, e terceiro, o Império de Alexandre o Grande. Contínuo, tá? Porque se for pegar Império desmembrado, o maior império da história mundial é o Império Britânico. O helenismo, essa cultura criada por Alexandre o Grande, está ligado diretamente a uma intensificação de misturas culturais. O que seria essa mistura cultural? Alexandre o Grande ele levou esse conhecimento, essa sabedoria do mundo ocidental para todo o mundo oriental. E claramente que quando você leva uma cultura, você também está trocando culturas ali com o Oriente. Então o que se teve foi uma mescla da cultura ocidental com a cultura o quê? Oriental. Inclusive Alexandre o Grande ele gostava de pegar, por exemplo, um indiano e casar, por exemplo, com uma mulher do reino de Kush, no sul do Egito, certo? Que é chamado Reino Negro. Então quando você tem essas mesclas culturais, mesclas inclusive de mestiçagem de pessoas, foi uma prática feita por Alexandre o Grande. Alexandre o Grande difundiu também sobre o mundo oriental a ideia do humanismo. O que seria essa ideia do humanismo? Aquela ideia de que nós somos a imagem e semelhança de Deus, a obra mais perfeita de Deus. E também a figura do hedonismo, que é a busca incessante pelo prazer, seja da maneira com que for, inclusive através do quê? Da dor. Alexandre o Grande era, por exemplo, bissexual, e para ele isso não tinha o menor problema. Pessoal, com relação também à cultura grega, só lembrando algumas coisas, como por exemplo, você tinha ainda as narrações da mitologia grega, elas são baseadas no livro de Ilíada e Odisseia. A Ilíada narra a guerra de Troia e a Odisseia a volta de Ulisses, o Odisseu, para a sua
casa. Inclusive, eu gosto tanto da Odisseia que meu filho chama Ulisses em homenagem ao Odisseu, né? É a história que conta a volta dele para a sua casa, certo? É uma história fantástica, é feita em contos. Depois, se tiver interesse, vai contar desde o início, né? Quando Ulisses tem a ideia do cavalo de Troia, onde ele constrói um cavalo de madeira, esconde os gregos, dá o cavalo aos troianos, eles levam os cavalos para dentro das muralhas, os gregos saem, abrem as muralhas e conseguem vencer a guerra de Troia. Mas na volta os deuses castigam os gregos, Ulisses encontra sérios problemas e demora 10 anos para voltar para a sua terra natal, para o mundo grego. Enquanto isso ele enfrenta deuses, enfrenta ciclones, é escravizado sexualmente por uma mulher em uma ilha, uma rainha, certo? Até que consegue voltar para sua casa, aonde ele chega fantasiado de mendigo, encontra seu filho, prova para ele que ele é Ulisses. Nesse dia está tendo uma grande festa para ver quem vai ficar com a mão da sua esposa, que inclusive conseguiu enrolar essa festa por 10 anos, ela tecia e à noite ela destruía o tecido e falava que só estaria pronta para se casar assim que o tecido estivesse pronto. Então de dia ela costurava e de noite ela desfazia. Até que Ulisses volta e ela no primeiro momento não reconhece, porque ele está com um mendigo destruído depois de 10 anos no mar, perdido, certo? Mas aí ele conta para ela a história de quando ele fez a cama, que gravou as iniciais dos seus nomes na cama, e ela o reconhece e eles vivem felizes para sempre. Então você tem essa parte da cultura, e nisso os deuses aparecem o tempo todo, né, na Ilíada e na Odisseia. Você tem também uma parte importante que é as Olimpíadas, né? As Olimpíadas existentes até os dias de hoje. Na época elas eram em homenagem a Zeus e elas ocorriam entre as cidades gregas, sendo a principal corrida a maratona, certo? E hoje é aos 100 metros rasos, né? E outra questão também muito importante é a presença do nosso alfabeto fonético. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, tudo isso foram criados por esses gregos, certo? Sem contar na democracia, né? Que a gente já viu as diferenças entre a democracia participativa e a democracia representativa que a gente vive, mas é assim que funciona até os dias de hoje, certo? Então, pessoal, é isso daí. Beijinho, assim a gente encerra o mundo grego.